Em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Assim diz a palavra do nosso Senhor: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, versículo 1, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem em desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Certamente, na nossa vida de peregrinação rumo à cidade celestial, viveremos e passaremos por vários ciclos na nossa caminhada de fé. De repente, no início da sua caminhada, você ouvirá o Evangelho, porque a própria palavra de Deus diz que, ouvindo o Evangelho da verdade, fostes selados pelo Espírito Santo da promessa. Nestes ciclos você ouviu muitas vezes a pregação da palavra, o evangelho de salvação, e até aqui você chegou. É certo, queridos, que quando nós olhamos para Efésios, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, nós pegaremos a epístola mais eclesiológica. O que isso significa? É a epístola que mais fala sobre igreja. E essa epístola irá trazer a realidade da nossa vivência como igreja, desde o nosso chamamento pela palavra de Deus, até a maneira que nós devemos viver neste mundo. Por isso que o capítulo 2 ele vai iniciar dizendo: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Vocês andavam segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito maligno que agora atua nos filhos da desobediência. Mas agora, pela graça de Deus, foram salvos. No capítulo 1 de Efésios, irá dizer que Deus elege. Irá dizer que o Filho redime e que o Espírito Santo sela. Dentro desse chamamento, desse plano eterno, e quando nós olhamos a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, nós veremos aqui um plano eterno, um plano em que Deus, ele elege, o Filho redime e o Espírito sela. Por quê? Dentro desse processo de nos fazer igreja e corpo, ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o Filho do seu amor. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode pertencer à mais linda instituição, de repente você pode pertencer ao melhor tipo de trabalho que uma pessoa pode ter. Aqui na terra, você pode fazer parte de um clube,
Você pode fazer parte de uma associação. Quem aqui faz parte de um clube? Faz assim. Quem faz parte de uma associação? Faz assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nada se compara a pertencer à igreja de Cristo Jesus, a pertencer a esse plano eterno. Porque o nosso Senhor é aquele que nos redime. E como nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Ora, aqui é uma condição. A pessoa sem Cristo Jesus, a pessoa que não nascera de novo, que não converteu verdadeiramente, certamente a sua condição é de morte. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, uma condição de vida, destinados à perdição eterna. Isso que nós vimos ali, de repente não faz muito sentido para ti, mas deixa eu te dizer, sem Cristo Jesus, sem a preciosa graça de Jesus, você estará morto eternamente. Nós estaremos. Aqui diz de uma condição. Só que não diz apenas de uma condição em que estávamos. O texto vai dizer nos quais costumavam viver. Nessa condição de morto, nessa condição de entregue ao pecado, nós tínhamos um modo de vida. Por isso deixa eu te perguntar e olhe bem aqui para mim. Depois daquele dia que você desceu as águas do batismo, a maneira com que você costumava viver mudou? Ou permanece a mesma? Muito se fala de batismo e muitas vezes fazemos certo, fazemos uma festa, mas também nunca se produziu tantos falsos crentes ou tantos falsos regenerados e convertidos que nasceram sobre a ótica da emoção. Eu me lembro bem de um rapaz, em um ato, em um culto público, ele dizia que no momento de receber a Cristo Jesus, uma irmã pegou na sua mão e levantou a mão dele. Ele disse: eu fui e batizei. Ora, Simão Mágico no livro de Atos também, e a Bíblia diz que ele estava com fel de amargura. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O que eu estou dizendo não é você se basear nas suas obras da carne ou a sua moralidade, a sua ética. Não. É de você olhar pela graça e pelo amor de Cristo Jesus que te transformou, e você não pode permanecer mais o mesmo, porque antes você estava morto, agora você vive. Antes você tinha uma forma de viver e agora eis que tudo se fez novo. Mas por que temos tantos batismos, que temos tantas pessoas descendo as águas e costumam viver da mesma maneira? Ora, querido, ora, igreja, nós sabemos que não temos nenhum tipo de perfeição, pelo contrário. Mas a palavra de Deus vai dizer em 1 João que aqueles que são nascidos de Deus não podem viver na prática do pecado. Sabe o que significa isso? Pecar deliberadamente, sem temor, e se lançar ao pecado e rolar na lama. Charles Spurgeon vai dizer o seguinte: que os filhos até podem cair na lama. Ora, nós estamos nessa vida e tropeçaremos. Mas aqueles que não são filhos, eles rolarão na lama e eles vão se satisfazer nisso. Por isso, qual é a maneira, o nosso trato em relação ao pecado? Andamos de mão dada com ele e vivemos essa vida como não fôssemos prestar contas ao Senhor? Ainda nos enganamos, vivendo numa antiga maneira de viver? Ei, deixa eu te dizer uma coisa: se não recebemos Cristo Jesus verdadeiramente, estamos numa condição de morte. Temos um costume, mesmas práticas, mas se assuste nesse momento.
Se estamos mortos e temos um costume de viver, isso vai dizer que seguimos a presente ordem do mundo e o príncipe da potestade do ar, do espírito daqueles que vivem em desobediência. Quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Se você está morto, você está numa condição, você está vivendo num costume de vida, e deixa eu te dizer uma coisa, você pertence ao príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa é a condição daqueles que estão mortos. Eles estão em uma condição de morte e eles pertencem a algo ou alguém. Não pense você, não, pastor, eu estou em cima do muro. Na verdade não estou nem lá nem cá. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe meio termo. Ou você é um crente regenerado em Cristo Jesus, que entendeu, apesar dos seus pecados, que você não pode ser mais o mesmo, ou então você irá se enganar. E qual o antídoto dessa condição, desse pertencimento à ordem presente? É quando o Senhor nos diz: todavia que Deus, que é rico em misericórdia. Eu gosto de algumas versões que irá dizer assim: mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia. Esse mas de Deus, ele torna tudo diferente. Sabe a condição de morte? A condição de pertencimento a este mundo e à ordem presente? O mas de Deus, a resposta de Deus, muda tudo. Certamente, queridos e amados irmãos, nós somos pobres, miseráveis pecadores, mas pecadores esses alcançados pela graça de Jesus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor que nos amou, nos deu vida com Cristo, quando ainda andávamos mortos em transgressões. Isso muda tudo. Ao recebermos Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a condição muda. Agora nós passamos da condição de morte para a vida. Ao recebermos Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o costume e a forma de viver muda. E agora, ao recebermos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós pertencemos ao nosso Senhor e somos morada do Espírito Santo e não do príncipe da potestade do ar. De que lado você está? Você já passou da morte para a vida? Ou será que temos nos enganado a nós mesmos? Verdadeiramente não podemos mais ser os mesmos. Hoje nós vimos em uma ordenança linda a obra de Deus. Por isso, siga na sua vida com Cristo Jesus. Não viva conforme este mundo, mas viva como um filho amado de Deus. Curve a sua cabeça. Eu queria te dar pelo menos alguns segundos para que você possa examinar o seu coração e a sua vida, para que você possa, diante do Senhor, fazer uma reflexão e um exame de consciência. Será mesmo que eu tenho vivido como um novo nascido? Ou será que eu ainda estou em um estado de morte?
Estou morto espiritualmente. Ó Senhor, o Senhor conhece cada coração e cada vida aqui nesta manhã. Senhor, nosso compromisso é com o Teu Evangelho, com a Tua Escritura. O apóstolo Paulo nos ensina na Tua Palavra que devemos examinar nós mesmos. Nós passamos por um momento singular na Tua igreja, em que declaramos publicamente que somos nascidos do Senhor. Eu sei, ó Pai, que para algumas pessoas de repente entrarão e sairão sem olhar para a própria alma. Mas eu sei também que o Senhor pode trazer o despertamento para a condição espiritual. Senhor, se existe no nosso meio aqui mortos-vivos, que estão num estado de morte, faça-os ver a sua condição e que nesse momento nasça arrependimento e fé de uma nova vida. Senhor, nós não queremos nos render aos modismos dessa vida, nós não queremos nos render aos entretenimentos baratos da fé, mas sim a sua Escritura, a sua palavra. Por isso, Senhor, olha para a condição, para a alma de cada um nesta manhã. E que nós possamos olhar para o nosso Redentor e o nosso Salvador todos os dias. Amém e amém.